Isso aconteceu em meados de novembro de 2015. Eu estava no meu turno da noite em uma loja muito popular perto do meu bairro, e meu colega Pablo estava nos fundos levando o lixo para fora. Eu estava do lado de fora observando os clientes e verificando se tudo estava em ordem, quando de repente ouvi duas garotas discutindo. No começo, não entendi direito sobre o que era a briga, mas logo percebi que estavam basicamente brigando por um pacote de salgadinhos de queijo. Uma era uma garota jovem, talvez na casa dos 20 anos, e a outra era uma mulher de uns 30 e poucos anos, que já estava pronta para sair no soco, gritando e ameaçando a outra. Naquele momento, corri até elas para tentar acalmá-las. A última coisa que eu queria era duas mulheres causando confusão na loja. Ei, por favor, não briguem! Gritei para elas. A mulher mais velha reclamava. Essa folgada roubou meu pacote de salgadinhos de queijo, enquanto a outra dizia que tinha pegado primeiro. E, de repente, elas começaram a se atacar. Fiquei meio perplexo com o absurdo da situação, mas imaginei que talvez as duas tivessem tido um dia ruim. Para o meu azar, acabaram se encontrando no meu turno, querendo o mesmo pacote de salgadinhos. Vendo o caos, me meti no meio delas e disse: gente, calma, tem mais no estoque. Estou prestes a repor as prateleiras. Elas continuaram trocando ofensas, mas consegui acalmar um pouco a mulher mais velha. Dei a ela o pacote de salgadinhos, que acabou jogando no chão antes de sair da loja, lançando um olhar de desprezo para a garota mais jovem. A garota que ficou para trás era assustadora. Para ser sincero, tinha marcas de perfuração nas mãos e se coçava nervosamente. Você precisa de ajuda com alguma coisa ou vai só ficar parada aí esperando eu sair? Ela me jogou na cara, com um tom desafiador. Tentei ser simpático, já que ela era uma cliente, mas todos na loja estavam nos encarando. Não, moça, estou aqui só para te ajudar no que precisar. Respondi com um tom um pouco mais firme do que pretendia. A garota continuava se coçando. Além disso, as unhas dela estavam imundas. Não preciso de nada, disse num tom ao mesmo tempo zombeteiro e irritado. Ótimo, estarei no caixa, respondi, voltando para o balcão. Poucos minutos depois, a mulher saiu levando um pacote de chips e um suco. Ela nem ligou mais para os salgadinhos de queijo, mas, ao passar por mim, me lançou um olhar cheio de ódio. Que tipo de trabalho é esse que eu tenho? Pensei. Durante o resto do meu turno, não consegui parar de pensar no quão estranha aquela situação tinha sido. No fim, passei as chaves para Pablo e o avisei sobre a garota. Chegando em casa, jantei rapidamente e caí no sono. No dia seguinte, meu telefone tocou. Alô, aqui é a Hannah falando. Jenna, você não vai acreditar no que aconteceu ontem à noite. Minha outra colega começou a contar. A garota dos salgadinhos de queijo voltou, e ela estava perguntando por você. Claro que dissemos que você já tinha ido embora, mas ela disse que ia esperar você. Não podia acreditar no que estava ouvindo. O quê? Essa maluca só pode ter um parafuso a menos. Respondi. Acho que você devia falar com o dono da loja antes de vir hoje, sugeriu Hannah. Você acha que ela pode tentar me machucar? Perguntei, me sentindo desconfortável. Nunca se sabe, amiga. As pessoas são imprevisíveis, respondeu. Você tem razão, murmurei. Desliguei e fiquei sentada na cama, ponderando se deveria avisar o dono da loja. Foi quando, de repente, uma enorme pedra caiu no chão do meu quarto, quebrando a vidraça da janela. O que diabos? Gritei, pulando da cama. Sem pensar duas vezes, corri para a janela para ver quem tinha feito aquilo. Mas, no instante em que olhei, outra pedra enorme veio voando na minha direção. Graças aos meus reflexos, consegui desviar a tempo, mas por pouco. Meu coração disparou. Fiquei parada por alguns instantes, certificando-me de que nenhum outro ataque viria. Então olhei para baixo e congelei. Lá estava ela, a garota dos salgadinhos de queijo, parada bem na frente do meu apartamento, rindo feito uma louca. Acorda, acorda, queridinha. O que foi? Tá com medo agora? Se prepara, porque eu vou transformar sua vida num inferno. Ela gritou antes de sair andando, ainda gargalhando.
Não consigo descrever o medo que senti naquele momento. Eu estava sozinha nessa cidade nova e não fazia ideia do que aquela mulher era capaz de fazer. Decidi que não ia correr mais riscos. Embora pudesse ter chamado a polícia, optei por entrar em contato com o dono da loja primeiro. Liguei para o Dom Alberto e contei tudo. Até mandei fotos da minha janela quebrada e das pedras que jogaram. Não se preocupe com essa garota. Vem para a loja. Estarei lá. Ele me disse de forma tranquilizadora. Fiquei um pouco mais aliviada por saber que teria alguém me apoiando caso a garota aparecesse de novo. Depois de me arrumar, finalmente fui para o trabalho. Dom Alberto estava no caixa naquele dia. Quando nos cumprimentamos, me senti um pouco mais segura. Então, fui repor as prateleiras com produtos frescos. 3 horas se passaram, e como não vi a garota, achei que talvez tivesse exagerado na minha preocupação. Mas eu estava completamente errada. De repente, olhei ao redor e lá estava ela, parada no meio da loja, com um sorriso assustador. Nossos olhares se cruzaram, e um arrepio percorreu minha espinha. Imediatamente, olhei para Dom Alberto, e ele percebeu que algo estava errado. Ei, pode me ajudar a procurar uns produtos? Ele disse, e eu assenti na hora, tentando sair do campo de visão dela. Começamos a andar por um corredor, mas eu sentia que ela estava me seguindo. Podia ouvir a risada dela e sussurros que só eu parecia escutar. Hoje à noite, enquanto você dorme, eu vou entrar no seu quarto e abrir seu peito. Vou arrancar seu coração, porque você não merece ele. Isso foi o suficiente para mim. Sem pensar, virei e a empurrei para longe, indo direto até Dom Alberto para contar tudo. Ele ficou furioso e gritou para a mulher: "Saia daqui agora ou eu chamo a polícia. Quem você pensa que é?" A mulher ficou vermelha de raiva e berrou: "Quem é você para me mandar embora? Eu sou o dono desta loja. E não vou repetir. Saia agora ou vai se arrepender." Dom Alberto disse, ainda mais ameaçador que ela. Então, num surto, a mulher gritou: "Você quer dinheiro? É isso que você quer, né?" E começou a jogar um monte de cartões como se fossem notas de dinheiro na cara dele. A situação virou um caos. Eu estava perplexa, tentando entender o que tinha acontecido com ela. Mas Dom Alberto perdeu a paciência. Ele a expulsou da loja com força, fazendo-a cair no chão. O que ela fez em seguida me pegou de surpresa. Em vez de continuar brigando, ela simplesmente sentou na entrada e começou a chorar. Depois de um tempo, se levantou e foi embora. Nunca mais a vi depois daquele dia. Mas, sinceramente, espero que ela tenha encontrado ajuda. É incrível como toda a sua vida pode mudar para sempre em apenas um segundo. Essa foi uma lição que aprendi da pior forma naquela noite. Meu nome é Auguste e eu trabalho como guarda florestal. Tudo começou quando Mark, meu chefe, ficou seriamente preocupado com alguns acontecimentos estranhos e perturbadores envolvendo os guardas do turno da noite. Alguns deles relataram ter visto figuras humanas espreitando entre as árvores e arbustos, mas quando se aproximavam, as sombras desapareciam como se fosse mágica. Além disso, vários veículos do parque apareceram arranhados e vandalizados, e começamos a encontrar bilhetes misteriosos escritos com tinta vermelha brilhante nos lugares que patrulhávamos diariamente. Eram mensagens repletas de ameaças e palavrões, o que só deixava os guardas do turno noturno ainda mais nervosos. Mas o pior aconteceu na noite anterior. Um novo guarda, Tomás, foi atacado por um grupo de pessoas estranhas e deixou um rastro de sangue ao longo da estrada. Quando a polícia florestal chegou, o pobre Tomás mal conseguia falar, mas disse que alguns de seus agressores haviam sumido no topo das árvores, enquanto outros pareciam ter desaparecido no chão. Ele tinha um galo enorme na cabeça e parecia completamente desorientado. "Tá tudo bem, Tomás. Só respira e se acalma. A ambulância já está a caminho", disse Mark ao ver o estado de choque dele. "A gente precisa tomar cuidado. Eles estão se escondendo no subsolo e no alto das árvores e querem acabar com todos nós." Tomás repetia sem parar, tremendo de medo. "Não tem como alguém simplesmente entrar no subsolo. Tom, você precisa se acalmar. Você só está muito abalado." Mark respondeu antes que os paramédicos chegassem e o levassem para o hospital.
Eu fiquei sem reação, sem saber o que pensar. Mark olhou para mim e perguntou se eu tinha visto algo estranho durante o dia, mas eu respondi que, até aquele momento, não tinha percebido nada de anormal. Isso é o que você diz, mas esses eventos só acontecem à noite e estão ficando cada vez mais violentos, Mark retrucou. Escuta, August, continuou, levantando um dedo no ar. Eu já sabia onde ele queria chegar. Agora tem um guarda no hospital e uma equipe noturna que está com medo de trabalhar. 3 já ligaram dizendo que estão doentes. Ele suspirou, revirando os olhos. E sem ninguém para cobrir o turno da noite, é o caos. Mark, eu não sei. Comecei a hesitar, mas ele me cortou rapidamente. Por favor, eu preciso de alguém experiente para mostrar a esses novatos como lidar com essa situação. Não vai durar mais que 1 ou 2 semanas, eu prometo. No final, aceitei com relutância. Só aceitei porque Mark me ajudou muito na minha carreira ao longo dos anos. E eu me sentia em dívida com ele de certa forma. Tá bom, mas só por esse tempo. Você sabe que eu odeio virar à noite. Eu não fazia ideia no que estava me metendo ao aceitar aquilo. Perfeito. Te vejo amanhã à noite, ele disse, sorrindo enquanto saía. Vou levar café, acrescentou piscando para mim. Beleza, estarei lá, respondi sem muito entusiasmo, indo para o meu carro. Na noite seguinte, enquanto eu me preparava para começar o turno, meu rádio tocou. August, precisamos de ajuda. Era Mark, visivelmente agitado. O Victor acabou de pedir socorro e não está respondendo. O GPS mostra que ele está perto do riacho. Aceitei a missão sem pensar muito. Tinha certeza de que era só um mal-entendido. Então, com um copo de café na mão, segui para o local indicado, no meio da escuridão da noite. Quando cheguei ao riacho, tudo parecia calmo. Havia um carro estacionado na beira da estrada, o que me fez pensar que talvez não fosse nada sério. Mas algo no ar me dizia que eu não podia baixar a guarda. Os pneus do meu carro afundavam um pouco no asfalto úmido, e o motor ainda ronronava enquanto a lua iluminava a água que fluía suavemente. O silêncio da noite era preenchido pelo som tranquilo do riacho, e o tom avermelhado da lama lembrava sangue fresco. Com certo receio, avancei pela margem, chamando por Tomás de tempos em tempos, mas sem obter resposta. De repente, algo brilhou ao lado da água e chamou minha atenção. Quando me aproximei, percebi que era um relógio, o relógio do Tomás. Peguei o objeto, mas logo percebi algo estranho. Havia pegadas desordenadas levando até um monte de pedras grandes logo à frente. Cautelosamente, fui até lá, sentindo um nó de medo se formar no estômago. Parei diante das pedras, sem entender como alguém poderia ter seguido aquele caminho. Mas, de repente, senti um golpe forte na cabeça e caí para trás, sentindo o sangue escorrer pelo meu rosto enquanto minha visão escurecia. As últimas imagens que vi foram alguns homens arrastando meu corpo até as pedras. Um deles afastou algumas rochas e revelou uma espécie de alçapão. Antes que eu pudesse reagir, eles me empurraram para dentro e me arrastaram por um tipo de labirinto subterrâneo. Até que, finalmente, a escuridão me envolveu completamente. Quando recuperei a consciência, me vi em um pequeno cômodo iluminado por uma fogueira fraca. 2 homens estavam me encarando. Eram altos, de pele escura, com cabelos longos e trançados caindo sobre os ombros. A poucos metros dali, num canto, vi um corpo machucado e encharcado de sangue. Era Tomás. Ele tremia, murmurando coisas incompreensíveis e implorando em voz baixa. Essa terra pertence a nós, começou um dos homens, com uma voz profunda. Pertenceu aos nossos ancestrais antes do seu povo tomá-la. Nossa tribo trabalhou essa terra por séculos. Nosso suor e sangue fizeram desse lugar um lar, até vocês chegarem. Enquanto ele falava, observei horrorizado enquanto Tomás convulsionava em meio ao próprio sangue. Vocês ignoraram todos os nossos avisos? E agora vamos tomar medidas drásticas, disse o segundo homem, assentindo para o companheiro. De repente, o segundo sujeito puxou uma arma do bolso, apontou para Tomás, sem hesitar, atirou. Meu coração parou ao ver seu corpo imóvel e o sangue se espalhando pelo chão. Talvez assim vocês entendam o significado da nossa luta, disse ele, levantando a arma agora na minha direção.
Sem hesitar, ele puxou o gatilho. O estampido do tiro ensurdeceu meus ouvidos e senti uma dor lancinante na cintura. O calor do sangue escorrendo me fez perder a sensibilidade nas pernas quase imediatamente. Um frio tomou conta do meu corpo e o terror me dominou. Aos poucos, a escuridão me envolveu de novo, enquanto eu ouvia mais disparos ecoando ao longe. Acordei com um bip irritante ao meu lado. Estava em um hospital, sem conseguir me mexer. Os dias passaram devagar, sem que eu conseguisse processar tudo o que aconteceu. Os médicos explicaram que a bala tinha causado danos permanentes à minha coluna. Eu não conseguia absorver a realidade até que, dias depois, ela me atingiu de vez. Meu supervisor e velho amigo, Mark, veio me visitar e contou como a polícia rastreou o sinal do meu rádio até minha localização. Encontraram evidências da luta e chegaram a tempo de me salvar da morte. Mas, enquanto tentava mexer as pernas, me perguntei se realmente chegaram a tempo, ou se, de certa forma, já era tarde demais para mim. Fiquei grato por ainda estar vivo, mas também me arrependi profundamente de ter aceitado aquele turno noturno, porque naquela noite eu perdi muito mais do que minha mobilidade. Perdi uma parte de mim, e desde então, nunca mais fui o mesmo. As noites no hospital eram longas, cheias de pensamentos turbulentos e lembranças do que aconteceu naquele subterrâneo. Às vezes, acordava suando frio, com o som dos tiros ecoando nos meus ouvidos, com o cheiro de sangue impregnado na minha mente. Os médicos tentavam me tranquilizar, mas não podiam apagar as imagens que voltavam toda vez que eu fechava os olhos. A dor era insuportável, mas o pior era o vazio. A sensação de que algo dentro de mim havia sido arrancado à força. Perdi minha independência, meu senso de segurança, minha coragem. Antes, eu era alguém que caminhava livremente pela floresta, que subia colinas e atravessava riachos sem hesitar. Agora, tudo isso parecia um sonho distante. Mark visitava sempre que podia, tentando me animar com histórias da equipe, mas eu conseguia ver a culpa nos olhos dele. Ele não precisava dizer nada. Eu sabia que ele se sentia responsável, mas, no fundo, eu não o culpava. A verdade é que nada poderia ter nos preparado para aquilo. A investigação sobre o grupo que nos atacou continuou por semanas. A polícia explorou o subterrâneo, encontrou evidências de rituais e símbolos esculpidos nas pedras, mas não capturou ninguém. Era como se os homens tivessem desaparecido no ar. Nenhuma digital, nenhum vestígio de onde poderiam ter ido. Apenas o sangue de Tomás manchando as paredes da caverna. O parque foi fechado por tempo indeterminado. Os outros guardas pediram transferência e muitos nem quiseram mais falar sobre o assunto. A história se espalhou, gerando todo tipo de teoria. Algumas pessoas diziam que eram apenas fanáticos, um culto qualquer escondido nas profundezas da floresta. Outros acreditavam que havia algo mais, algo inumano. Mas eu sabia a verdade. Eu vi os olhos deles, vi a forma como se moviam, como sumiam entre as árvores e as pedras. Vi o que fizeram com Tomás. E eu sabia que eles ainda estavam lá, observando, esperando. Minha recuperação foi lenta. Passei meses em fisioterapia, tentando recuperar qualquer fragmento de mobilidade. Mas a realidade era cruel. Eu nunca mais andaria sem ajuda. Aceitar isso foi uma batalha quase tão difícil quanto aquela noite. Mas, eventualmente, parei de lutar contra o inevitável. Quando finalmente recebi alta, Mark me levou para casa. O silêncio no carro era pesado. Eu olhava pela janela, observando a paisagem passar, sentindo uma sensação estranha de despedida. Sabe? Mark começou, hesitante. Eu entendo se você quiser sair disso tudo. Depois do que aconteceu, ninguém te culparia. Fiquei em silêncio por um momento, pensando na proposta. Eu não sei o que vou fazer agora, Mark, mas sei de uma coisa. Eu nunca mais voltarei para aquela floresta. Ele apenas assentiu. Sabia que minha decisão era definitiva. Meses se passaram e minha vida mudou drasticamente. Nunca mais trabalhei como guarda florestal. Nunca mais pisei naquela região. Mas, de alguma forma, o terror daquela noite nunca me abandonou. Às vezes, acordo no meio da madrugada, com a sensação de que estou sendo observado. Sinto o cheiro da terra úmida. Ouço o farfalhar das folhas, os passos leves de algo que não consigo ver.
Nessas noites, fico parado na escuridão, segurando a respiração, esperando que seja apenas minha imaginação. Mas, no fundo, eu sei a verdade. Eles ainda estão por aí. E eu rezo para que ninguém mais tenha que descobrir isso do pior jeito, como eu descobri. O Dr. Brian não era uma pessoa má. Na verdade, a maioria de seus pacientes o adorava, tanto quanto suas neuroses permitiam. Assim que o doutor entrava na sala de isolamento, todos paravam de agir como se fossem mentalmente perturbados, como se sua mera presença fosse suficiente para afastar seus demônios. Margaret, por exemplo, parava de morder os próprios cabelos e de gritar sobre seus gatos envenenados. O pobre Simon, por sua vez, imediatamente se acalmava, esquecia o choro e deixava de conversar com sua mãe morta. Mas quando se tratava de Lewis, era diferente. Às vezes, eu me perguntava se o Dr. Brian algum dia o soltaria de suas amarras, mas ele parecia um caso perdido. Apesar de tudo o que acontecia, os pacientes ainda pensavam nele mesmo depois de receberem alta. Uma vez por mês, alguns deles evocavam seu rosto e sua voz como se fossem um amuleto contra recaídas. O Dr. Brian, pelo que pude perceber, tinha consciência dessa rara adoração que seus pacientes nutriam por ele. Sempre que um enfermeiro ou outro médico mencionava o efeito estranho que ele causava neles, um sorriso sincero surgia em seu rosto. Ele não parecia uma pessoa má, pelo menos não no sentido convencional. Ele trabalhava mais horas do que qualquer um de nós no hospital psiquiátrico, o que era estranho, já que o lugar não fazia questão de pagar horas extras. Ele começava o turno pouco antes de mim, por volta das 22 horas, e só saía depois das 15 horas do dia seguinte. Carlos diz que ele tem um quarto separado lá em cima, sussurrou Amanda, uma enfermeira, para mim durante a troca de turno. Mas, em todo o tempo que trabalho aqui, nunca o vi dormir. Nem eu, respondi, mas comentei que já o ouvirá andando pelos corredores altas horas da noite. Quase sempre que ele passava pelo corredor, nossos olhares se cruzavam. Eram momentos estranhos, porque ele sempre mantinha aquele sorriso no rosto. E quando me chamava de senhorita Freeman com seu sotaque francês, eu não conseguia evitar o desconforto, quase um constrangimento. Depois dessas interações, ele simplesmente seguia em frente, entrando no quarto de algum paciente que estivesse mais agitado do que o normal. A única vez que vi aquele sorriso desaparecer foi num dia na recepção. Naquele dia, a mãe de um paciente que havia recebido alta há mais de 6 meses apareceu de repente. Ela disse que soube que seu filho ainda estava internado e queria vê-lo para se desculpar por tudo o que havia acontecido entre eles. Consultei o prontuário e vi que o filho dela estava registrado como alguém sem família ou amigos. Aquilo me fez sentir pena dele. Chamei o doutor e expliquei a situação. Sua expressão ficou séria. Notei que sua respiração ficou um pouco mais rápida que o normal antes de dizer: "Deixe isso comigo." Ele levou a mulher até seu escritório. Quase 1 hora depois, ela saiu com o rosto molhado de lágrimas, passou pelo balcão sem dizer uma palavra e foi embora. Aquilo me fez pensar. Talvez houvesse mais entre o Dr. Brian e seus pacientes do que imaginávamos. Dr. Brian reapareceu na minha mesa e, pela primeira vez, seu semblante estava tenso. Algo não estava certo. O paciente nunca voltou para casa. Ele disse: "Vou relatar isso à polícia", declarei, mas percebi pelo seu olhar que ele não concordava. "Isso é confidencial, senhorita Freeman." Ele enfatizou com aquele sotaque francês que dava um tom peculiar à sua voz. Meu estômago revirou. Eu não entendia bem o que estava por trás de suas palavras, então apenas assenti e permaneci em silêncio. Naquela noite, a ansiedade não me deixou dormir. Continuei ouvindo seus passos pelos corredores até às 3 da manhã. Parecia que ele nunca dormia. Quando os choros dos pacientes cessaram, ouvi o telefone tocar em seu escritório, mas ele não atendeu. Então, a ligação foi transferida para mim. "Por favor, você precisa me ajudar." Uma voz desesperada choramingou do outro lado da linha. Pensei que fosse a mãe do paciente desaparecido, completamente transtornada. "Preciso falar com o Dr. Brian." Ela insistiu. "Aguarde 1 minuto. Vou procurá-lo", respondi, tentando acalmá-la enquanto caminhava pelo corredor branco.
Ao espiar pelas janelas dos quartos, finalmente o encontrei no quarto de Margaret. A luz fraca do corredor iluminava a cena. Ele estava sentado ao lado dela, na cama. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não poderia interrompê-los. Não queria causar uma crise em Margaret, que já tinha problemas demais. Lembrei-me de vezes em que suas reações haviam sido extremamente intensas, e eu não queria ser responsável por desencadear mais uma. No entanto, havia algo estranho no ar. Então, vi o Dr. Brian posicionar a mão no rosto dela, cobrindo seus olhos com os dedos de maneira estranha. Havia um brilho prateado em seu olhar refletido no vidro, algo perturbador naquela aparente demonstração de afeto. A cena me incomodou tanto que decidi sair dali em silêncio. Voltei para minha mesa e esperei. Poucos minutos depois, o Dr. Brown entrou na recepção. Olá, senhorita Freeman. Ele me cumprimentou. Tentei sorrir, mas minha tensão era evidente. Aquela imagem não saía da minha cabeça. Eu sentia que tinha visto algo que claramente não deveria ter visto. Transferi a ligação da mãe do paciente para seu escritório, e ele se instalou no escuro, quieto, pelo resto da noite. No dia seguinte, ouvi Amanda comentar que Margaret havia recebido alta. Quis perguntar se alguém de fato a viu sair do hospital, mas não consegui. Essa dúvida corroía meus pensamentos. No fundo, eu sabia que não deveria perguntar, mesmo que, bem lá no fundo, já suspeitasse da resposta. Havia um nó no meu peito que me dizia que ninguém jamais veria Margaret de novo. Essa sensação ficou comigo por dias. Uma sombra que eu não conseguia ignorar. Algo me dizia que havia muito mais por trás da estranha relação entre o Dr. Brian e seus pacientes. Um segredo sombrio que nenhum de nós deveria conhecer. Eu estava organizando a carne de hambúrguer no congelador naquela noite, quando ouvi o som da campainha da loja tocar. Ah, lá vem outro cliente, murmurei para mim mesmo, um pouco cansado, e caminhei de volta até o balcão. Quando cheguei, vi uma senhora idosa, com o rosto cansado, observando o lugar com os olhos. Posso ajudar, senhora? Perguntei. Eu gostaria de um milkshake de morango, me disse a senhora. As bebidas ficam no corredor ao lado. Posso pegar uma para a senhora? Perguntei. Ah, não, querido. Você foi tão gentil. Eu mesma faço, respondeu ela, com passos lentos e trêmulos, indo até o corredor. Então, olhei novamente para a porta, ouvindo a campainha tocar de novo. Desta vez, era um homem tão magro e emagrecido que parecia desnutrido. Ele tinha um olhar intenso e uma aura meio assustadora. Embora eu não tivesse uma boa impressão dele desde o momento em que o vi, decidi não ser grosso, então perguntei. Posso ajudar, senhor? Vim pegar um sanduíche. Tenho dinheiro, ele disse, fazendo um gesto em direção ao fundo da loja. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o cara praticamente correu até a seção de alimentos, como um rato faminto, e eu o observei pegar o sanduíche de forma despreocupada e começar a devorá-lo. Não o interrompi, esperando que ele fosse pagar depois, mas comecei a me sentir estranho quando trocamos olhares, já que parecia que os olhos dele nunca piscavam. O olhar intenso dele me deu arrepios. Justo quando eu pensava que a situação não poderia piorar, a senhora apareceu de novo com um milkshake de morango na mão. Olá, querido, aqui estou. Está acontecendo algum problema? Ela disse, e eu pensei, por favor, espero que não. Não está acontecendo nada. Tudo bem, respondi, aliviado. A senhora deixou o milkshake de morango no balcão e perguntou o preço de 2. Ela parecia distraída enquanto eu cobrava e o homem veio até o caixa também. Desculpe, não paguei antes. Estava com muita fome. Ela explicou, me lançando um olhar estranho. Sem problemas, respondi, enquanto começava a cobrar. A senhora então caminhou em direção à porta, mas quase lá, ela se virou e perguntou se poderia usar o banheiro. Claro, lá no fundo, à direita, eu disse. Mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, percebi que o comportamento do homem havia mudado. Ele estava tenso e nervoso de repente, e eu não sabia muito bem o que pensar. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo, mas não conseguia entender o que era. O que aconteceu com você? Perguntei ao homem, mas ele não respondeu.
Ele apenas se aproximou e disse: "Que horas vocês fecham aqui?" Achei essa pergunta meio estranha. Quem sabe você deveria ir para casa, já que tenho muito trabalho hoje. Eu disse, convicto de que se eu o ignorasse, ele iria embora. Mas não. O homem ficou ali, interrompendo o silêncio da loja. "Ei, quer dar uma fumada comigo rapidinho?" Ele perguntou. Que diabos é esse cara? Pensei internamente, sentindo-me meio incomodado. Não, eu não fumo e estou trabalhando. Então, por favor, saia. Respondi. Que porra é essa com você? O homem ficou defensivo com minha resposta. Ei, não precisa ficar bravo. Só dá uma pausa. Você parece cansado, ele disse. E então, eu decidi que não dava mais. Olhei para ele com um olhar de aviso. Eu não sei o que diabos está acontecendo, mas se você não sair agora, vou chamar o gerente. E você precisa saber que tem câmeras de segurança aqui também. Apesar do que eu falei, minhas palavras pareceram não surtir efeito. Mas justo quando eu achava que a situação não poderia piorar, ouvi uma voz atrás dele. Ele está te incomodando, querida? Era a velha senhora. Ao vê-la, recuperei minha coragem. Peguei meu celular e gritei. Vou chamar a polícia? Você precisa sair agora. Naquele momento, a senhora interveio e disse para o cara. Deixe ela em paz. Volte para a rua e não incomode a garota. Eu me senti incrivelmente orgulhoso da senhora por ter intervido. Eu vou ficar aqui até você sair, ouviu? Ela disse ao homem. Ele olhou para ela com uma expressão triste e desapontada. Mas de repente, o homem começou a se mover em direção à saída, enquanto a senhora também se dirigia para a porta. Naquele momento, eu rezei para que nada de ruim acontecesse, pois ele passou a poucos centímetros da senhora. Foi quando ele se virou de repente e pulou em cima dela. A velha caiu no chão e o homem agora estava por cima dela, segurando seus braços e tentando prendê-la. Mas a mulher estava gritando e se debatendo ferozmente. Me solta, seu desgraçado! Ela gritou enquanto tentava se livrar dele. A velha começou a lutar alto, xingando o cara, mas não conseguia se soltar. Foi então que liguei para a polícia. Alô, 190? Preciso que mandem ajuda. Tem um homem atacando uma cliente dentro da loja de conveniência na Rua 9. Repeti, enquanto a operadora tentava me acalmar. Eu estava prestes a sair para ajudar a velha, quando de repente, vi algo chocante. O homem colocou a mão no bolso do vestido da senhora e jogou algo no chão. Era uma arma. Ela não é o que parece, disse o homem, ainda lutando enquanto ela o xingava de tudo quanto era nome. Meu coração quase parou ao ver o revólver no chão. Então minha mandíbula caiu quando vi a senhora idosa, que parecia tão frágil, derrubar o homem com uma força impressionante. Ela se levantou e começou a chutá-lo enquanto ele estava no chão. Agora, ela estava ereta, parecendo algo como uma bruxa enfurecida. O que você vai fazer agora, bocudo? Gosta de estragar os planos dos outros? Então se prepare, porque eu vou te matar. Ela vociferou, enquanto corria em direção à arma. Naquele momento, algo se acionou dentro de mim, e eu sabia que não podia deixar ela alcançar o revólver. Então, fui em direção a ela, a empurrei para longe e imediatamente chutei a arma para fora do seu alcance. Eu sabia que teria sido mais inteligente pegar a arma eu mesmo, mas nunca tinha tocado em uma daquelas coisas na vida. E naquele momento, chutar a arma para o final do corredor foi a única coisa que eu consegui pensar para impedi-la de pegá-la. De repente, a senhora se levantou novamente, mas quando estava prestes a me enfrentar, as sirenes da polícia tocaram. Alguns segundos depois, vi duas viaturas parando na frente da loja. A senhora soltou um palavrão bem alto, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ouvimos. Coloque as mãos na cabeça, ordenaram os policiais, entrando na loja. Eles logo prenderam a senhora, revelando que ela, na verdade, era uma serial killer. Nas últimas semanas, a história da vovó assassina tinha sido manchete. Diziam que ela entrava em lojas de conveniência à noite, nas periferias, onde normalmente estavam vazias, e matava os atendentes, se certificando de que ninguém pudesse impedi-la antes de roubar todo o dinheiro do caixa e o que mais ela quisesse. Eu realmente agradeci pela chegada da polícia, mas não pude deixar de me sentir culpado por ter julgado mal o homem que estava na loja. Às vezes, as aparências enganam,
O mal vem de muitas formas, e essa noite, eu vi isso cara a cara na figura de uma velhinha que parecia inofensiva, mas na verdade, era um terrível monstro. Eu estava trabalhando no turno da noite para uma pequena empresa de segurança que, nesta história, chamaremos de Black Tie Protection. Toda a equipe era composta por ex-policiais, militares e alguns patrulheiros aposentados. Éramos um grupo pequeno, cerca de 6 pessoas em tempo integral e alguns outros que ajudavam de vez em quando. Nosso trabalho principal era proteger um empresário rico e sua família, que moravam em uma mansão luxuosa em um bairro tranquilo de classe alta. Apesar de ser uma comunidade refinada, de vez em quando eles tinham seus problemas, e é aí que entrávamos. Fazíamos turnos de 12 horas. Normalmente, éramos 2 seguranças por turno. Meu parceiro regular era um cara chamado Ryan, que teve um começo difícil em sua carreira. Diziam que, nos primeiros dias de serviço, ele levou um tiro de sniper diretamente no capacete, mas se levantou e continuou lutando até desmaiar. Ele ficou em coma por semanas antes de acordar, então você pode imaginar que ele era um bom camarada para se ter ao seu lado. Um cara durão, com muita coragem. Uma noite, enquanto fazíamos nossa ronda habitual e conversávamos pelo rádio, recebi uma ligação estranha. Era uma voz profunda, quase arrastada. "Escute-me", ecoou nos fones de ouvido. Instantaneamente, me deu uma sensação ruim, pois aquela não era uma voz que eu já tinha ouvido antes. Respondi rapidamente: "Quem é você?" A voz insistiu que não era um problema. Em seguida, alertou que estávamos em um canal seguro. O silêncio continuou por um bom tempo até que a voz soou novamente, dizendo: "Controle bom, aguente mais um pouco." Depois, o rádio ficou em silêncio. Corri de volta até a estação de segurança e encontrei Ryan alerta. Tentamos contatar quem havia feito aquelas chamadas, mas não obtivemos resposta. Pensando rápido, lembrei que havia uma casa antiga não muito longe de nossa localização. Era a casa onde o proprietário tinha crescido, então, embora fosse apenas um palpite, entramos na caminhonete e decidimos investigar. Quando chegamos, a casa não era o que eu esperava. Era um belo edifício de 2 andares, com uma grande piscina nos fundos. No entanto, a primeira coisa que percebi ao chegar foi que a luz que normalmente ficava acesa no andar de cima estava apagada. Uma sensação estranha se instalou no ar. Eu e meu parceiro trocamos um olhar desconfiado. Nossos olhos se encontraram e, sem dizer uma palavra, fizemos um sinal com a cabeça e entramos. Ao chegarmos, começamos a vasculhar a casa, um cômodo de cada vez. Fizemos isso com cuidado, pois a tensão no ar era palpável. Passou um tempo, e quando finalmente vasculhamos toda a casa, nos reunimos na sala de baixo, confusos. "Começo a achar que foi uma piada de alguém sem nada melhor para fazer", disse Ryan, claramente nervoso. Mas, justo quando estávamos prestes a sair, o rádio se ligou novamente. A mesma voz profunda apareceu, seguida por outro silêncio perturbador. Ryan e eu nos olhamos com frustração. Estávamos prestes a desistir quando notei que a porta para a área da piscina estava entreaberta. Fazendo sinais com as mãos, indiquei para Ryan me seguir e fomos em direção à piscina. Ele acenou com a cabeça e me seguiu, e ao chegar à piscina, empurramos a porta com as armas em punho. O que encontramos lá ainda me assombra. Havia uma jovem, talvez na casa dos 20 anos, tão gravemente ferida que seu corpo parecia um pedaço de queijo suíço. Corri até ela enquanto Ryan ficava na porta, fazendo a vigilância. Eu tinha sido um médico de combate, então tentei localizar seu pulso, mas não encontrei nada. Ainda assim, a deitei de costas e tentei fazer a RCP, mas sem sucesso. Foi nesse momento que percebi que a maior parte de sua cabeça havia sido decepada. Era uma cena horrível, mas o que realmente me chocou foi o sorriso desenhado em sangue em seu rosto e a palavra quase escrita em sua testa. Fiquei paralisado. A angústia tomou conta de mim. Quem quer que tivesse feito aquilo era sem escrúpulos e muito doente. Meu parceiro e eu chamamos a polícia e tentamos preservar a cena o melhor que pudemos. A investigação levou cerca de 2 semanas, mas no final,
Soubemos quem era o responsável. Era um criminoso conhecido que havia sido libertado da prisão poucos dias antes da macabra descoberta. O fato de que a garota na casa fosse vítima de alguém tão recente a afetou profundamente. O desenho com o sorriso no rosto da jovem continua a me assombrar até hoje. Desde aquela noite horrível, sempre que fecho os olhos, vejo o rosto dela e sou atormentado pela ideia de que poderíamos ter feito mais para ajudá-la. Trabalhar em segurança é complicado. Você enfrenta o pior da humanidade. Às vezes, sente como se estivesse no meio de um jogo doentio onde outra pessoa faz as regras. Espero que um dia a justiça alcance essa vítima e que sua história não seja esquecida. Até lá, continuarei fazendo meu trabalho, sabendo que nunca mais verei as coisas da mesma forma. Isso aconteceu em 2005. Na época, eu estava trabalhando em uma loja 24 horas, dessas redes de farmácias que também vendem um pouco de tudo. Geralmente, essas lojas não são muito grandes, então costumam ser bem tranquilas a maior parte do tempo. E a que eu trabalhava nunca era muito movimentada, então quase sempre tinha um clima bem relaxado. Era um daqueles trabalhos onde, se você pegava o turno da noite, geralmente ficava sozinho, já que não tinha muitos clientes. E para completar, eu morava a algumas quadras de distância, então conseguia ir a pé para o trabalho em uns 10 minutos, o que era um luxo. Eu trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã, então, nos dias em que eu ia trabalhar, não era tão tarde, e quando eu voltava, também não era tão cedo, o que era perfeito para mim. Uma noite, durante um turno normal, por volta da 1 da manhã, tudo parecia estar indo bem quando, de repente, eu ouvi o som das portas automáticas. Naquele momento, olhei para a entrada e vi uma mulher entrando. Ela parecia ter uns 50 anos e tinha cabelo castanho. Era baixa e magra, talvez uns 1,55 metros. Quando ela entrou, me cumprimentou com um olá e eu respondi com um bem-vinda. Posso te ajudar com alguma coisa? Ela começou a caminhar por um corredor e, nesse momento, eu estava atrás do balcão no caixa, onde tínhamos apenas 2 filas, embora geralmente usássemos só uma. Enquanto eu atendia os poucos clientes que apareciam, eu ocasionalmente a via de canto de olho, mas não dei muita atenção. Ela parecia estar apenas fazendo compras. Mas então, em dado momento, quando olhei casualmente para ela, vi que ela estava parada no meio de um corredor, segurando uma pequena câmera de vídeo. Ela estava me olhando de um jeito estranho, como se estivesse me gravando ou tirando uma foto. Fiquei um pouco confuso. Por que ela faria isso? Era como se ela estivesse tentando esconder o fato de que estava me filmando, movendo-se devagar por trás das prateleiras. A situação estava estranha, e depois de alguns segundos, a câmera dela de repente desligou e ela sumiu por trás de um corredor. Fiquei um pouco desconfortável, mas continuei fazendo o meu trabalho. Alguns minutos depois, a mulher saiu da loja sem comprar nada e me desejou boa noite. Eu acenei de volta, ainda um pouco confuso com o que tinha acabado de acontecer. Na hora, achei estranho ela estar me gravando, mas não era a coisa mais assustadora do mundo. Depois que ela saiu, decidi deixar para lá e seguir com meu turno. Faltavam só algumas horas até eu poder ir para casa, mas essa experiência ficou na minha cabeça por mais tempo do que eu imaginava. Algumas horas se passaram e mais alguns clientes apareceram. Tudo parecia bem normal e a loja ainda estava quieta. Quando finalmente chegou a hora de fechar, percebi que eram 6 da manhã, então saí da farmácia e vi que já havia outro colega lá. Caminhei de volta para o meu apartamento, que ficava a apenas algumas quadras de distância. Naquela hora ainda estava escuro e a rua estava deserta, com apenas alguns carros passando de vez em quando. No entanto, notei algo estranho. Alguém estava andando atrás de mim. No começo, eram só passos, mas eu sentia que estava a uma boa distância, o que me deixou curioso. Mas não olhei para trás até cruzar a primeira rua. Quando fiz isso, me virei. Para minha surpresa, era a mesma mulher que estava na loja. Fiquei bem confuso. Então, depois de atravessar a rua, tomei outra direção e continuei pela calçada que levava diretamente ao meu apartamento. Pensei com certeza que ela não iria me seguir, mas estava errado. Vi ela do outro lado da rua, me perseguindo de novo. Comecei a sentir um calafrio.
Mas então a situação ficou mais estranha, porque toda vez que eu virava, ela mantinha distância, mas ainda estava lá, atrás de mim. Finalmente, cheguei no meu prédio e fiquei um pouco mais aliviado ao ver que ela não podia entrar, já que eu precisava de uma chave para acessar o prédio e outra para o meu apartamento. Isso me deu um pouco de segurança. Assim que pisei na entrada, entrei o mais rápido que pude, subi até o segundo andar e travei a porta. Meu apartamento ficava na frente do prédio, então tinha uma vista para a rua. Uma vez dentro, fui até a janela para ver se a mulher ainda estava lá. Para meu horror, vi ela parada na calçada, com a câmera de vídeo de novo, e parecia que ela estava me gravando de fora. Não conseguia acreditar. Me agachei rapidamente para que ela não me visse, mas não conseguia parar de pensar como aquela situação estava estranha. O que ela queria alcançar? No final, eu só fiquei ali, assustado, vendo ela filmando a janela do meu apartamento. Depois de alguns minutos que pareceram horas, olhei de novo. Felizmente, ela tinha ido embora. Tentei me acalmar e seguir com minha rotina normal. Relaxei depois do trabalho e finalmente dormi. Meu horário era meio estranho porque eu trabalhava à noite, então eu dormia por volta das 9 da manhã e quando acordei, vi que já passava das 2 da tarde, um pouco mais cedo do que eu normalmente acordava. Mas assim que me ajeitei, ouvi algo que me fez arrepiar. Alguém tentando abrir a minha porta. Foi um momento aterrorizante. Me esgueirei até a porta e olhei pelo buraco da fechadura, e para o meu horror, vi a mesma mulher se afastando rapidamente. Não dava para ver ela claramente, mas eu tinha certeza de que era ela. Nesse momento, o medo tomou conta de mim completamente. Como ela chegou até ali? Fiquei congelado, tentando entender como ela entrou no prédio. Talvez ela tivesse entrado com algum vizinho que eu não conhecia, mas decidi que o melhor a fazer era chamar a polícia e contar tudo o que eu tinha vivido. Passei todos os detalhes que eu conseguia lembrar, mas não sabia o que mais fazer. Eles prometeram investigar, mas depois disso, nunca mais ouvi nada deles nem vi a mulher de novo. Com o tempo, eu ainda me preocupo. Não trabalho mais na farmácia e já faz anos que me mudei. Deixei aquela cidade para trás, mas ainda me pergunto o que aquela mulher queria e o que ela estava gravando. É uma memória que não sai facilmente da minha cabeça. Eu tive vários empregos ao longo da minha vida e muitas histórias desses tempos, mas hoje quero contar sobre quando trabalhei como segurança em um shopping que acabará de abrir. Eu me mudei para uma cidade nova, onde não conhecia ninguém, e no dia da mudança, fui dar uma volta no supermercado para comprar coisas básicas como refrigerante, leite e verduras. Enquanto estava na fila, ouvi algumas pessoas comentando sobre o novo shopping que tinha acabado de abrir suas portas, e isso me chamou a atenção. Depois de deixar as compras em casa, decidi pegar o carro e ir até lá. Eu não estava procurando trabalho no momento, mas meu celular estava quase sem bateria e meu único carregador estava quebrado. Quando cheguei, esperava encontrar o shopping cheio de gente, mas havia apenas algumas almas por ali. Mesmo assim, entrei procurando uma loja para comprar um novo carregador e parei no balcão de informações. A senhora que estava lá foi muito simpática e me deu as direções, mas assim que virei para ir até a loja, vi uma placa dizendo que estavam contratando. Com licença, vocês estão contratando um novo segurança? Perguntei, lendo as informações. Ah, sim, querido, você tem interesse? Ela respondeu. Eu expliquei que tinha acabado de me mudar e realmente precisava de um trabalho. E ela sorriu para mim e pegou o telefone. Não demorou muito para que outro segurança aparecesse. Ele era alto e magro, mas tinha um sorriso acolhedor. Conversamos por um tempo e ele foi para o escritório, me deixando mais tranquilo. O único problema era que ele estava começando o turno da noite, mas pelo menos era alguma coisa. Na manhã seguinte, acordei tarde, sabendo que ficaria acordado a noite toda. Fiz umas refeições, sabe, coisas básicas, mas não quero entediar você com esses detalhes. Acontece que o sol se pôs, e por volta das 10 da noite, eu estava lá, plantado na frente do shopping, animado com meu novo emprego, não esperando fazer muita coisa. Levei meu iPad para me entreter, e quando entrei, o segurança que me contratou estava na sala de descanso. Ele me disse, olha,
Isso pode ficar bem chato, então não se preocupe. Você não vai ter muito o que fazer. Só garante que não vai dormir. Foi por isso que eu pedi para trocar pelo turno do dia. Depois, ele me mostrou o local, incluindo os monitores onde eu podia ver as imagens das câmeras. Depois disso, ele saiu e fiquei sozinho naquele prédio enorme. As horas passaram como se fossem uma eternidade. Vi tantos vídeos no YouTube que finalmente me cansei. Então decidi dar uma volta pelo shopping, que tinha uma atmosfera meio estranha à noite. Não sei porquê, mas senti como se algo estivesse me observando, embora todas as luzes estivessem acesas e eu visse perfeitamente que não havia ninguém à vista. Olá! Gritei, e minha voz ecoou como um estalo. Me senti um pouco infantil, lembrando de como fazia isso quando era criança com meus pais. Mas dessa vez algo estranho aconteceu. Não só ouvi minha voz ecoar, mas no meio daquele silêncio, ouvi um suave ei vindo de algum lugar. Meu estômago revirou. Era minha imaginação. Naquele momento, congelei. Não sabia se tinha imaginado tudo ou se realmente havia alguém ali. Tirei o celular e, embora já fosse quase meia-noite, mandei uma mensagem para o outro segurança. Olá, tem mais alguém aqui? Esperei ansiosamente pela resposta, olhando ao redor, até finalmente receber uma mensagem de volta. Só você. Deve ser o eco. Eu não estava totalmente convencido, mas decidi confiar no que ele disse. Fui dar mais algumas voltas pelo lugar, mas a voz suave não se ouviu mais. Isso reforçou minha confiança na mensagem e voltei para o escritório. Me sentei na cadeira confortável, tentando me entreter com o YouTube novamente, mas quando olhei para minha mesa, percebi que minha xícara de café estava do lado direito. Eu sempre a colocava do lado esquerdo porque sou canhoto. Eu devo estar ficando louco, murmurei, sem entender o que estava acontecendo. Então, movi a xícara para o lado esquerdo e comecei a assistir a um vídeo no YouTube. Estava curtindo um canal popular onde o criador reagia a vídeos virais engraçados, mas depois de uma sequência onde alguém caiu de um skate e caiu em cima de uma árvore de Natal, ouvi uma risada vindo de fora do escritório. O que foi isso? Pensei. Levantei da cadeira. Depois de esperar um momento para ouvir melhor, decidi sair para investigar. Quando dei meu primeiro passo, algo agarrou minha perna e eu caí de cara no chão. Você é novo por aqui? Ouvi uma voz dizer atrás de mim. Então olhei para trás e meu coração quase parou. A poucos metros de mim estava um cara vestido de branco, com uma faca estranha na mão. A adrenalina me sacudiu e eu me afastei, tonto. Não se preocupe, vou só te marcar para o outro cara saber que fui eu quem te pegou primeiro. Ele sussurrou de uma forma que me arrepiou o sangue. O que você está falando? Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Respondi, tentando intimidá-lo, mas ele soltou uma gargalhada. Ele era magro, com cabelo bagunçado e um monte de cicatrizes no rosto e nos braços. Chame eles, são meus melhores amigos, disse com um sorriso que me deu calafrios. Eu não entendi o que ele queria dizer. Tentei contornar ele para pegar meu celular, mas ele brandiu a faca, cortando minha jaqueta e deixando uma pequena ferida no meu braço. Você está maluco? Consegui articular, enquanto minha voz tremia de medo. De repente, a expressão dele mudou para uma expressão muito sombria. Não me chame de maluco! Ele gritou e imediatamente se lançou para cima de mim. Tentei impedi-lo com as mãos, tentando segurar o cabo da faca enquanto ele me empurrava com uma força incrível e a faca se aproximava cada vez mais do meu peito. Apesar da sua figura magra, ele era muito forte e eu estava tendo dificuldade em resistir à tentativa de me esfaquear. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. No meio da luta, ele deixou cair a faca no chão e caiu para trás. Então olhei atrás dele e vi o outro segurança. Eu tentei te avisar. Eu sabia que tinha algo errado. Ele disse, segurando um taser. Eu pensei que você estivesse só imaginando as coisas quando me mandou a mensagem. Mas agora que eu penso bem, lembro desse cara maluco. Ele invadiu uma das lojas onde eu trabalhava anos atrás. Olha essa cicatriz aqui. Ele disse, mostrando uma cicatriz no formato de um símbolo estranho gravado em seu peito. Eu congelei enquanto ouvia a história dele. Esse cara tinha estado em um hospital psiquiátrico e diziam que ele tinha matado algumas pessoas. A polícia o levou embora depois disso, mas depois de uma semana o encontraram tentando entrar nas casas de outras pessoas.
Ele era maluco. Esse cara já estava bem acostumado a entrar e sair do hospital psiquiátrico, mesmo estando sob custódia. Depois daquela última vez, nunca mais ouvi falar dele e realmente espero que desta vez eles tenham conseguido mantê-lo na instituição e que ele tenha recebido a ajuda de que precisava. Eu continuei trabalhando no shopping por mais algumas semanas, mas aquilo foi o suficiente para mim. Depois daquela noite aterrorizante, arrumei um novo emprego e prometi a mim mesmo que nunca mais trabalharia à noite. Desde o momento em que cheguei à estação de guardas da Reserva Natural Sierra Veri, soube que minha vida mudaria para sempre. A natureza me chamava, e com ela, a promessa de um verão cheio de aventuras e da tranquilidade que só as florestas podem oferecer. No entanto, não demorou muito para que a calma se transformasse em caos. Os primeiros dias foram agradáveis. Acampamos sob as estrelas e fizemos trilhas cobertas de folhas, nos treinando para enfrentar quaisquer imprevistos que surgissem em nossas rondas futuras. Dentro do grupo, éramos 5: Marco, o popular; Sara, a única mulher da equipe, muito dedicada e entusiasta; Tomás, o mais calado, mas com um talento impressionante para detectar rastros; e Luiz, um homem enigmático com uma risada estranha. Eu era o novato, o aprendiz, ansioso para provar que merecia estar ali. Tudo mudou quando, em um fim de semana, nossas patrulhas foram interrompidas porque pessoas da cidade próxima nos alertaram sobre o desaparecimento de um caminhante. Era um jovem que tinha vindo explorar a reserva, e a notícia se espalhou rapidamente. A atmosfera ao redor da estação ficou tensa, como o ar antes de uma tempestade. No dia seguinte, enquanto procurávamos pelo homem desaparecido, Tomás nos levou a uma área remota que parecia deserta, mas seu instinto o levou a acreditar que poderia haver alguma pista por ali. Enquanto caminhávamos por uma trilha estreita, o ar ficou mais frio. De repente, um grito de alerta ecoou pela floresta. Era Sara. Quando chegamos lá, a encontramos pálida ao lado do que parecia ser um item pessoal do jovem desaparecido. Sua mochila, rasgada e coberta de lama. A tensão aumentou entre nós. Marco tentou manter a calma e sugeriu que voltássemos para a estação. Sentíamos que era melhor retornar à base, mas já estava ficando tarde e a luz do dia havia nos abandonado, o que tornava qualquer busca muito complicada. Naquela noite, enquanto tentávamos relaxar, uma tempestade se formou. A chuva batia no telhado como um tambor frenético e o vento assobiava entre as árvores. No meio da tempestade, um novo grito rompeu o silêncio. Apavorado, corri na direção do som. Ao chegar, vi Tomás parado ali, tremendo na escuridão. Seus olhos estavam cheios de medo e uma lanterna na mão iluminava o que parecia ser uma figura sombria entre as árvores. "Está vindo em nossa direção", gritou ele, recuando e me puxando com ele. A figura se aproximou, mas logo vimos que não era um estranho. Era Luiz. Suas roupas estavam encharcadas e seu rosto, coberto de lama e folhas, parecia de um selvagem. "Eu estava procurando por você", murmurou ele, parecendo um pouco atordoado. Suas palavras estavam incoerentes. Naquele momento, a atmosfera ficou ainda mais tensa. "Quem se esconde nas sombras é o último a ser visto." Essa frase martelou em minha cabeça naquele instante. Curiosamente, ele mesmo a disse no meu primeiro dia de treinamento. Não me lembro do contexto, mas achei estranho na época. À medida que as semanas passavam, mais desaparecimentos eram reportados, e a atmosfera ficava cada vez mais hostil. A pressão aumentava e as relações entre nós iam se desgastando à medida que as suspeitas começavam a surgir. Ninguém estava seguro. Um dia, enquanto passávamos pelos arquivos à procura de um padrão, Sara se manifestou. E se o Luiz for o culpado? Nenhum de nós ousou contradizê-la. Era uma ideia que todos tínhamos, mas não queríamos pronunciar. Eu mesmo pensara sobre isso desde a noite da tempestade, mas, como os outros, não queria dizer em voz alta. No entanto, naquele momento, decidi que precisava agir. Se houvesse um assassino entre nós, eu precisava descobrir a verdade antes que ele fizesse de nós mais uma de suas vítimas. Então, com a desculpa de sair em patrulha, comecei a procurar qualquer evidência que nos ajudasse. Caminhei pelas trilhas que costumávamos fazer. À medida que a noite caía,
Entrei na área onde imaginei que ele poderia estar. A lua cheia iluminava o chão coberto de folhas caídas e cada som parecia amplificado entre as árvores. Quando o amanhecer se aproximava, encontrei uma cabana velha e dilapidada. Ao me aproximar, senti um arrepio na espinha. Então entrei cautelosamente. O cheiro de mofo e chumbo tomava o ar, mas eu não estava errado nas minhas suspeitas. Dentro, encontrei mais pertences, mochilas gastas, mapas marcados e algo que me fez parar no lugar. Um caderno rasgado e sujo. Peguei-o sem hesitar e o abri. O que encontrei me deixou gelado. Eram histórias sobre as vítimas, suas rotinas e como ele as havia atraído para a floresta. E a letra era a mesma de Luiz. Eu sabia, pois costumávamos preencher nossos relatórios à mão e eu conhecia sua caligrafia. Corri para fora da cabana com o coração disparado. Eu sabia que precisava avisar o grupo e confrontá-los juntos. No entanto, não esperava o que aconteceu a seguir. Quando cheguei à estação, as luzes estavam apagadas e o lugar parecia deserto. Lanternas piscavam na penumbra, movendo-se rapidamente. Sara! Marco! Gritei, mas só havia silêncio. De repente, Luiz apareceu de trás de uma árvore, sorrindo, mas sua risada não era amigável. Estava esperando por você, disse ele, e aquilo fez um buraco se abrir no meu estômago. Tentei recuar, mas ele se aproximou rapidamente. Eu sabia que você iria se intrometer. Você sempre faz isso, murmurou, me empurrando para o chão. Lutei com ele, gritando e implorando para alguém ouvir, mas a floresta parecia estar do lado dele. No meio da briga, uma sombra surgiu das árvores. Era Tomás. Luiz, pai, ele gritou, e em uma reviravolta inesperada, se colocou entre nós. O caos estourou instantaneamente. Luiz sacou uma pistola do bolso e apontou diretamente para Tomás. No entanto, ele não conseguiu apertar o gatilho, pois, quando estava prestes a fazer isso, Tomás o chutou na mão com uma velocidade que me deixou atônito. Logo, começaram a brigar. Eu tentei intervir e, junto com Tomás, tentamos imobilizar Luiz para impedir que ele escapasse, mas foi inútil. Ele parecia um animal enfurecido, não parava de lutar, xingando e ameaçando. Finalmente, os gritos atraíram Sara e Marco, que chegaram bem na hora para nos ajudar a segurar Luiz. Marco, Tomás e eu finalmente conseguimos dominá-lo. Sara ligou para a polícia. Cerca de 15 minutos depois, Luiz estava sendo levado para a delegacia. É impressionante como um verão cheio de expectativas para mim se transformou em uma caçada às sombras, onde o verdadeiro monstro não estava na floresta, mas sim entre nós, os que deveriam proteger os visitantes e a própria floresta.